Uganda, ou República de Uganda, é um país localizado no leste da África. Não possui saída para o mar, divide fronteira com países como Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia, República Democrática do Congo e Ruanda. Sua capital é Kampala. Uganda é um país que apresenta um IDH muito baixo. No que diz respeito ao idioma, lá o inglês e o suali são línguas oficiais. Contudo, existem outros idiomas e dialetos falados por diversas comunidades originárias do território ugandense. Mas vamos voltar do começo para compreendermos melhor a história desse país africano. Uganda é marcada por uma diversidade de eventos que remontam aos primeiros hominídeos, passando pelos períodos Paleolítico e Neolítico até os tempos modernos. Sabemos que os primeiros hominídeos, nossos ancestrais mais antigos, surgiram na África. E a região em que hoje é localizada Uganda é considerada berço da humanidade, pois há registros de hominídeos que viveram por ali, há cerca de pelo menos 7 milhões de anos. Durante o período paleolítico, os habitantes de Uganda eram caçadores-coletores, utilizando ferramentas de pedra simples. Com o advento da agricultura no período neolítico, as comunidades começaram a se estabelecer, cultivando plantas e domesticando animais. Entre os séculos XIII e XV surgiram os primeiros reinos em Uganda, como o reino de Buganda, Bunyoro e Ankole. Esses reinos foram extremamente importantes. Buganda tinha como capital Mengo e era um dos mais antigos e influentes reinos da região. Foi fundado no século XIV. Bunyoro é datado do século XV e sua capital era Oyoma. Ankolo é um reino do século XV e sua capital Mibarara, localizada no sudoeste do país. Esses reinos eram organizados em torno de uma monarquia e possuíam estruturas sociais complexas. Todos os três reinos foram abolidos no ano de 1967, quando o então presidente Milton Obote suspende a Constituição em vigor, promulgando uma nova com a concentração de poderes em suas mãos. Em 1993, os reinos de Buganda e Bunyoro foram restabelecidos. Ankole não se restabeleceu, porém sua influência cultural está presente até hoje na região. No século XIX, Uganda enfrentou invasões de comerciantes árabes e europeus que buscavam controlar o comércio de escravizados e marfim. Em 1894, Uganda se tornou um protetorado britânico e os britânicos impuseram novas estruturas administrativas e econômicas, muitas vezes em detrimento das estruturas tradicionais. Durante o século XX, surgiram movimentos de resistência contra o domínio colonial, liderados por figuras como Kabaka Mutesa II e Milton Obote. O fim da Segunda Guerra Mundial foi crucial para a independência de vários países africanos que passaram a lutar pela autodeterminação dos seus povos. Uganda conquistou sua independência no Reino Unido em 9 de outubro de 1962, com Milton Obote como primeiro-ministro e Kabaka Mutesa II, então Reino de Buganda, como presidente do país. Porém, em 1967, Milton Obote suspendeu a Constituição, depois Mutesa II do cargo de presidente, tomando esse posto. Esse fato provocou a crise de Mengo, uma tensão entre as forças de Obote com apoiadores de Mutesa II. Em 1971, Idi Amin tomou o poder através de um golpe militar, governando de forma ditatorial até 1979, quando envolveu o país na guerra Uganda-Tanzânia, entre 1978 e 79, que resultou na queda do ditador Idi Amin.
Este conflito começou quando as forças de Idi Amin invadiram a Tanzânia, levando a uma resposta militar da Tanzânia que culminou na derrubada de Amin. Importante ressaltar que Idi Amin é considerado um dos ditadores mais sanguinários do continente africano. Estima-se que entre 100 mil a 500 mil pessoas foram assassinadas no país ao longo desse período ditatorial. Após um período de instabilidade, Yoweri Museveni assumiu a presidência em 1986 e continua no poder até hoje. Entre 1981 e 86, Uganda enfrentou uma guerra civil conhecida como a Guerra de Bush, que resultou na ascensão de Museveni ao poder. Desde o final dos anos 1980, o Exército de Resistência do Senhor, LRA, liderado por Joseph Kony, tem sido uma grande fonte de conflito no norte da Uganda. Culturalmente, a Uganda é diversa, com mais de 50 grupos étnicos, cada um com as suas próprias tradições, idiomas e práticas culturais. A música e a dança são partes essenciais da cultura ugandense, com instrumentos tradicionais como o adungu, um tipo de harpa, e o engoma, um tipo de tambor, sendo amplamente utilizados. Danças tradicionais como a biwola dos Acholi e a Bakisimba dos Baganda são populares. Nos tempos recentes, Uganda tem experimentado crescimento econômico, embora ainda enfrente desafios como a pobreza e a corrupção. O governo de Museveni tem sido criticado por práticas autoritárias, mas ele continua a ser uma figura central na política ugandense. A história de Uganda, desde o início do que hoje chamamos de humanidade até os tempos atuais, traz uma narrativa de resiliência e adaptação e transformações. A história da humanidade passa por essas terras pelo nosso ponto de partida. A história de Uganda hoje reflete um pouco a história de muitos países que já contamos aqui no canal, mas com esse diferencial de ser um dos locais que conta um capítulo 1 da nossa história, a humana. Bem, pessoal, é isso. Eu peço perdão para vocês, algumas travadinhas na hora de ler alguns nomes, porque, meu Deus, em geral, alguns nomes africanos são difíceis, né, pra gente assim que vem de outra estrutura linguística. Mas está aqui mais um episódio sobre a história da África. Eu peço perdão porque a gente tá um pouquinho atrasado, né, mandando esse vídeo um pouquinho depois aí do carnaval, mas eu e o Thiago, a gente sempre tá ali, não corre, tá? Eu peço também perdão pela minha voz, eu estou meio gripado, meio resfriado, tá? Também dormindo com janela aberta não ajuda muito, mas vida que segue. E em breve aí a gente vai continuar historizando a África, estamos cada vez mais perto, né, de conseguir ali ter historizado metade de todos os países africanos. A gente pede o seu like se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve também. Se você quiser fazer alguma doação para o canal, o Pix está aí para você continuar ajudando aqui nessa nossa missão, e agradeço aí a sua participação. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!